Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, dando continuidade nos nossos estudos no livro de Salmos, hoje, capítulo 72 de Salmos, amém? Como sempre, vou fazer um resumo desse salmo. E eu quero já, falar para vocês que já no versículo 1, esse salmo é um salmo de Salomão. Ele fala assim: reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei, da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Nós vemos aqui o salmista, né, orando por bênçãos e prosperidade para o rei. Muitos acham que esse salmo, alguns estudiosos, pesquisas que eu fiz, descreve o mundo sobre o reinado de Cristo. E tem uma Bíblia, que é a Bíblia que eu estudo, que eu faço as ministrações, fala que esse Salmo 72 é de Salomão. Então, nós vamos aqui vendo a preocupação do salmista com o rei. Então, aqui Davi pede para Deus dotar Salomão com justiça divina, dotar Salomão com retidão divina. E ele fala das características do rei, né? Como já está mencionado, essas características reais têm o seu cumprimento parcial em Salomão, mas o seu cumprimento final, ele aguarda o reino de Cristo. Ele fala sobre a equidade moral do reinado. Ele fala sobre a prosperidade do reinado. Então, ele fala assim que toda a terra florescerá, produzindo vastas colheitas de frutos e de grãos. Ele fala sobre a segurança do reinado. Ele fala assim: o pobre, o necessitado e os órfãos serão libertos de seus opressores. Ele fala que da duração desse reinado, que ele durará mais do que o sol e a lua. Fala também sobre a extensão desse reinado. Ele fala de mar a mar, até as extremidades da terra. Também fala para nós aqui claramente da glória desse reinado. Ele fala que os nômades do deserto e os reis lhe pagarão tributos e que todas as nações se curvarão e servirão a ele, ao rei. E ele fala sobre a compaixão deste reinado. Em grande misericórdia, ele resgatará o fraco e o necessitado, pois vê suas vidas como preciosas. Fala para nós também, amados, o verso 18 e 19. Esses salmos, ele tem 20 versículos. Eu quero até ler esse verso 18 e 19, que ele fala assim: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Né? E aqui fala assim no versículo 20: encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então, nós vemos a confiança do rei. O salmista oferece louvor a Deus, esse Deus glorioso de Israel e rei vindouro Jesus Cristo. Amém? Nós vemos aqui, né, nesse salmo de Salomão, escrito também pelo rei Davi, Davi orando por bênçãos, por prosperidade para o rei. Então, eu quero falar para vocês que nós também, a exemplo desse salmo aqui, quando a gente vê o salmista orando por bênçãos e prosperidade para o rei é como se ele fosse o presidente da nação agora nos nossos tempos atuais. Então, nós também devemos orar pela prosperidade da nossa nação, pela bênção de Deus sobre os nossos governantes. Nós não devemos, em hipótese alguma, amados, questionar se é da direita, se é da esquerda, que partido é. Nós devemos
olhar para aquilo que a palavra nos ensina e orar. Orar pela nossa nação, orar pelos governantes da nossa nação. É o que manda a palavra de Deus para mim e para você. Se você ler no livro de Jeremias, você vai ver isso, né? Jeremias falando sobre nós orarmos, no capítulo 29 de Jeremias, ele fala assim, olha, busquem, no capítulo 29, eu quero deixar esse versículo para vocês, verso 7, ele fala assim, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os desportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Dela de quem? Da cidade que você e eu moramos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O povo de Deus, eles estavam exilados, né? E o Senhor, amados, ele não vê apenas o que você ou eu somos, mas o que podemos vir a ser, a vir a nos tornarmos. Porque ele conhece os planos, diz o texto da palavra em Jeremias 29:11. Ele conhece os planos que ele tem para nós, de acordo com a palavra de Deus. São bons planos, ele fala. Planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. É o que está escrito em Jeremias 29:11. Plano de nos dar prosperidade. Então vamos orar e vamos ser homens e mulheres de Deus pacientes. Enquanto nós trabalhamos, o Senhor vai cumprir os seus planos nas nossas vidas, porque é promessa dele. Ele fala claramente aqui que os planos que ele tem a seu respeito e ao meu são planos de nos abençoar, de nos prosperar, de não causar danos a nós de forma alguma. É planos de nos dar esperança e um futuro glorioso. E ele ainda fala mais que nós podemos clamar a ele, podemos ir até a ele, que ele vai nos ouvir, e nós vamos procurá-lo e vamos encontrá-lo, e ele vai se deixar ser encontrado por mim e por você. Isso é glorioso demais, meus irmãos. Então, é exemplo desse salmo. Leia o salmo. Eu peço para que você leia o Salmo 72, medite em cada versículo da palavra. Você vai ver Davi, né, pedindo a Deus em favor do rei. Eu e você vamos pedir a Deus em favor da nossa nação, em favor do povo, como nós vemos aqui Davi orando, pedindo, e vamos pedir a Deus que abençoe os nossos governantes. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe ricamente. Não deixe de entrar no canal, de clicar, de dar um joinha e de repartir a palavra. Deus abençoe.